11 Viver em Outro Mundo Capítulo 223 Autor, Turtleme 93 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Depois que Zhao falou, ele se virou para Laura e perguntou, o que você acha, Laura? A ideia é boa ou ruim? Se o mago negro se sentasse naquela carruagem de madeira sacra brilhante enquanto era puxado pelos leões do brilho lunar com um bispo morto-vivo como cocheiro, certamente deve andar como o vento. Laura e os outros ficaram chocados. Embora Laura estivesse muito confiante em Zhao, ouvi-lo dizer essas coisas ainda a surpreendia. Ninguém poderia culpá-los por terem ficado surpresos. As palavras de Zhao eram verdadeiramente surpreendentes. Se Zhao fizesse isso, seria o mesmo que dar um tapa na face da Igreja Radiante no continente inteiro. A Igreja Radiante não deixaria isso passar. Entre eles, o mais surpreso foi Maru. Maru foi um dos primeiros a se juntar à Aliança dos Magos Negros. Nos últimos anos, eles resistiram à Igreja Radiante. Então ele tinha uma certa compreensão do quão poderosa era a Igreja Radiante. Para ser honesto, muitos não falavam como Zhao. Mesmo os especialistas do 9º nível não se atreviam a dizer facilmente essas coisas. A Igreja Radiante não tinha apenas um único especialista do 9º nível. Então um especialista do 9º nível não seria tão ousado a ponto de falar assim. No entanto, Maru estava muito animado. A Aliança dos Magos Negros vinha resistindo à Igreja Radiante por anos, mas eles só participavam secretamente e usavam ataques furtivos. A maioria das pessoas no continente nem notou. Além disso, eles ainda tinham medo da retaliação da Igreja Radiante. Eles fizeram atos menores, mas o que Zhao disse que faria aos bispos vestidos de branco. Eles nem se atreveriam a pensar nisso. Aqueles bispos vestidos de branco ficaram atônitos depois de ouvir o que ele disse. O que se seguiu foi uma raiva sem limites. Eles não achavam que um mago negro ousasse falar tanta insolência em relação a eles. O poder e a influência de um bispo não eram menores que os de um aristocrata de nível médio no continente. Contudo, agora, alguém se atreveu a falar tanta insolência em relação a eles. Eles foram até mesmo ignorados, o que realmente os deixou irritados. Os corpos daqueles bispos vestidos de branco tremeram de raiva, e um deles gritou alto, mago negro sujo. Seus pensamentos foram envenenados pelo demônio. Venha e aceite o batismo de Deus. Zhao olhou para o bispo quando ele disse, suas cabeças estão presas na porta. É por isso que você pode dizer essas coisas. Você pode encontrar alguém no continente que apenas deixaria suas cabeças serem cortadas se eles mandassem você fazer. A Igreja Radiante realmente tem tais idiotas no controle. Os olhos do bispo ficaram vermelhos de raiva. Quando ele estava prestes a dizer alguma coisa, o bispo do seu lado disse, não somos da Igreja Radiante. Somos apenas mercenários que não entendem os magos negros. Zhao olhou nos olhos do bispo. Enquanto os outros bispos vestidos de branco também estavam cheios de raiva, este parecia calmo. Este bispo não ficou zangado nem foi afetado pelos insultos de Zhao. Zhao observou a aparência da pessoa e sabia que esta era uma pessoa com uma grande origem. Tal pessoa não poderia ser comparada com os outros que eram fáceis de mexer. No entanto, Zhao não se importou. Ele sorriu e disse, as pessoas com visão clara não devem falar mentira. Quem você é algo sobre o qual somos muito claro. Você não tem o direito de falar sobre o mal, já que a Igreja Radiante não é tão limpa assim. Dizendo tantas coisas, o custo não é algo que essas mãos podem pagar. Depois de dizer isso, ele acenou e vários mortos-vivos vestidos como magos apareceram diante dos bispos vestidos de branco. Esses mortos-vivos eram Zhao Zui e sua equipe, Zhao Jia e Zhao Shi, Li Kra e seu trio, e Buffy. Aqueles 15 magos mortos-vivos apareceram de repente e os assustaram. Zhao temia que as pessoas pudessem reconhecê-los, então eles apareceram como esqueletos em vez de zumbis. Aqueles bispos vestidos de branco olharam para a expressão de Zhao e ficaram mais zangados. Eles eram magos de luz, o inimigo dos magos negros. No entanto, agora, Zhao inesperadamente havia mandado seus mortos-vivos lidarem com eles. Isso os fez desprezá-lo grandemente. Um bispo não aguentou mais e falou primeiro. Ele gritou com raiva para Zhao Júnior, hoje vamos deixar você saber que o brilho de Deus está em toda parte. Depois que ele gritou, ele levantou seu cajado e recitou um feitiço de encantamento.
Uma luz branca de repente disparou contra Zhao Zui. Este feitiço era presumível ser um ataque de efeito em área do 8º nível do elemento luz, descida da luz sagrada. Maru se sentou em silêncio ao lado de Zhao Ai. Quando Zhao Ai brigou com os bispos, seu coração não parava de bater. Vendo Zhao Ai enviar os mortos-vivos para lidar com os bispos vestidos de branco preocupou Maru. A diferença era grande demais. É preciso saber que não se pode mexer facilmente com um bispo. No entanto, todos ficaram surpresos depois de ver como a cena se desenrolou. Eles viram um mago morto-vivo de repente dar um passo para a frente. Este mago usava um robe de magia branca e segurava um cajado branco. Eles não viram nada até que, de repente, um escudo mágico do elemento luz apareceu, bloqueando o ataque direcionado aos magos mortos-vivos esqueléticos próximos. Incluindo Laura, os bispos ficaram assustados e congelaram por um momento. Maru, que também ficou surpreso, se levantou de repente. Todos eles pensaram que os magos esqueletos usariam magia negra para lidar com os bispos vestidos de branco. Entretanto, eles não esperavam que eles usariam magia de luz. Este esqueleto era naturalmente Zhao Jie. Ele mesmo era um mago de luz. Após as melhorias do espaço, sua magia foi preservada. Assim, era natural que ele pudesse usar a magia de luz. Contudo, isso deixou Maru e os outros muito surpresos. Eles não tinham visto antes um morto-vivo que pudesse usar magia de luz. O simples fato disso parecia uma piada. Isso era como um homem segurando a faca que cortava seu próprio corpo. Foi um comportamento puramente suicida. Zhao Ai não queria fazer um movimento desde que ele queria ver o efeito. Ele também queria que Maru soubesse que ele não tinha medo da Igreja Radiante. Neste momento, Zhao Zui e sua equipe fizeram sua jogada. Zhao Zui e sua equipe eram verdadeiros magos negros e dispararam ataques de magia negra que cobriam o céu e dominavam os bispos vestidos de branco. Zhao Xi e Zhao Jie também se moveram, junto com Buffy e os outros. Zhao Xi e Zhao Jie eram magos do elemento terra, enquanto Buffy era um mago do elemento vento. Adicionando Zhao Zui e sua equipe, os ataques de 3 magias elementais foram magníficas e sem paralelo. Zhao Zui e as ações de sua equipe moveram as almas de todos. Maru olhou em choque para Zhao Ai e perguntou: Senhor Zhao Ai, isso? O que é tudo isso? Como o seu morto-vivo pode usar magia do elemento luz? Zhao Ai sorriu e disse: Senhor Maru, não se preocupe com isso e sente-se. Ouça a minha explicação. Esse morto-vivo usando magia do elemento luz um dia foi Garan, que havia me atacado no passado. Depois que eu o matei, eu o transformei em um morto-vivo. Para minha surpresa, ele, de repente, se transformou em um morto-vivo variante que podia usar magia do elemento luz. Eu também fiquei surpreso na época em que vi isso, mas, na verdade, eu não entendo como isso aconteceu. Depois de ouvir a explicação de Zhao Ai, Maru se sentiu aliviado. Os magos negros tinham seu próprio sistema para convocar mortos-vivos. Às vezes, também haveriam variações. Sendo assim, embora a habilidade de Zhao Jie fosse estranha, não era completamente fora do normal. Embora Maru tivesse se acalmado, ele ainda achava que isso era inconcebível. Um morto-vivo que podia usar magia do elemento luz. Mesmo que ele tenha visto pessoalmente, se ele dissesse aos outros, eles provavelmente não acreditariam nele. Maru ainda não achava que isso estava certo. Ele se virou para Zhao Ai e perguntou: E os outros magos esqueletos? O que está acontecendo com eles? Quais são seus níveis? Um morto-vivo de nível baixo não seria capaz de usar magia. Como Zhao Zui e sua equipe podiam usar magia, Maru sabia que eles eram todos magos negros de alto nível. Zhao Ai sorriu e disse: Como posso dizer isso? Eu diria que é tudo graças ao meu cajado mágico da sorte que eu encontrei. Eu não sei do que ele é feito. Enquanto eu estava caçando bestas mágicas na floresta, eu felizmente o encontrei. Esse cajado mágico tem uma habilidade muito especial. Usando para lançar a técnica esmagadora de ossos nos mortos e abençoando-os com a técnica do espírito sonolento, essa é a razão pela qual eu posso invocar mortos-vivos de alto nível. Maru olhou para o cajado fantasma de Zhao Ai com um par de olhos brilhantes. Zhao Ai riu dentro de sua mente. Ele se lembrou do que Ciro Xiaobao havia dito. Uma explicação deve ser 9 partes verdadeiras e uma parte falsa. Mesmo se ele mentir, não havia como os outros descobrirem.
Neste momento, os vários bispos vestidos de branco não podiam resistir ao ataque de Zhao Zui e sua equipe. Aqueles cavaleiros radiantes atrás deles também viram isso e gritaram. As lanças que os cavaleiros radiantes seguravam foram abaixadas enquanto corriam para a mansão da fé. Zhao Ai não se mexeu. Em vez disso, ele fez os mortos-vivos vestidos de guerreiros formarem uma formação quadrada. Eles bloquearam a entrada da mansão. O pátio inteiro da mansão da fé se tornou um campo de batalha. Zhao Ai não estava preocupado. Mesmo que aqueles cavaleiros radiantes fossem formidáveis e tivessem bons números, ele mesmo tinha muitos mortos-vivos com forças comparáveis à dos guerreiros do 7º nível. Tal força não poderia ser ignorada por ninguém. Ele acreditava que aqueles mortos-vivos poderiam bloquear os cavaleiros radiantes. Tudo isso tornou a mansão da fé muito animada. Porém, as pessoas ao redor pareciam estar dormindo profundamente. Eles não fizeram nenhum som. Então, não houve problemas em matar tudo aqui. Um tumulto tão grande já deveria ter alarmado os guardas da cidade para a ação. Entretanto, os guardas da cidade pareciam ter tirado férias. Nenhuma figura poderia ser vista. Parecia que a Igreja Radiante tinha realmente feito um aviso para o Grão-Duque Ivan. Com relação à resposta de Ivan, Zhao Ai entendeu. Embora a família Purcell fosse uma grande família, a combinação de Boric e a Igreja Radiante entrando em ação era muito forte. Então a família Purcell cedeu. Aquela advertência anterior era suficiente para eles. Com certeza, seguindo os pensamentos anteriores de Zhao Ai, os cavaleiros radiantes foram repelidos pelos guerreiros mortos-vivos na porta da frente. Eles não foram capazes de invadir a mansão da fé. De repente, neste momento, sombras de várias pessoas audazes apareceram quando eles se arrastaram pelas paredes em volta da mansão da fé e pularam. Essas pessoas usavam roupas de mercenários e seguravam armas. Eles olharam para Zhao Ai, a pessoa com quem eles estavam lidando. Viver em Outro Mundo capítulo 224 Maru viu essas pessoas. Embora usassem roupas de mercenários, seus movimentos eram bem organizados. De relance, podia-se ver que eles tinham uma boa coordenação e não eram seus mercenários comuns. Eles deveriam ter recebido treinamento militar regular. Zhao Ai observou os mercenários. O número de pessoas que haviam pulado do muro eram de várias centenas. Quando eles entraram no pátio, eles não atacaram Zhao Ai de imediato. Em vez disso, eles ficaram no lugar e ligeiramente mudaram de posição para fazer uma formação. Apesar de terem gasto um pouco de tempo, eles já haviam se alinhado corretamente e entrado em formação. Depois disso, eles atacaram. Por outro lado, Zhao Ai não estava preocupado. Ele próprio estava cercado por muitos mortos-vivos. Neste momento, ele só usava mortos-vivos em forma humana. Aqueles mortos-vivos em forma de animal ainda não haviam sido mobilizados. Zhao Ai contou os cavaleiros que estavam atacando a mansão da fé pela frente. Eles estavam em 18. Estes 18 cavaleiros tinham uma coordenação muito boa uns com os outros e eram especialistas do 6º nível. Logo, não importava se era Maru ou os bispos vestidos de branco, eles perceberam a normalidade da situação. Aqueles mortos-vivos eram realmente muito especiais, pois não temiam os ataques dos cavaleiros radiantes. É preciso entender que as armas e equipamentos dos cavaleiros radiantes foram abençoados com a magia do elemento luz. Além disso, esses cavaleiros tinham uma força de batalha muito alta. No entanto, Zhao Ai enviou apenas 100 mortos-vivos para resistir aos ataques dos cavaleiros radiantes. Isso era simplesmente inconcebível. Cavaleiros e guerreiros eram diferentes. A compreensão geral da população era que cavaleiros eram uma profissão mais avançada que os guerreiros. Cavaleiros poderiam ser chamados de aristocratas de guerreiros. Um guerreiro comum usava uma armadura de couro na melhor das hipóteses e estava equipado com uma arma de baixa qualidade. Se um guerreiro usasse uma armadura e tivesse uma boa arma, eles não seriam simplesmente chamados de guerreiros. Um cavaleiro, por outro lado, deve ter um cavalo e usar uma armadura completa. Suas armas não eram como as dos guerreiros, que usavam apenas um único tipo de arma. Os cavaleiros devem ter uma lança de cavaleiro junto com um escudo torre e uma espada pesada. Uma vez que eles tenham esses itens, eles podem ser chamados de cavaleiros. No entanto, um guerreiro só precisava cuidar de si mesmo. Mesmo que a arma deles estivesse danificada, eles poderiam substituí-la. O custo também não seria muito alto. Cavaleiros,
Além de cuidar de si mesmos, eles precisavam cuidar de suas montarias. Suas lanças de cavaleiros eram uma arma que poderia ser facilmente danificada, então eles precisavam substituí-la se ela estivesse danificada. Entretanto, o preço de uma lança de cavaleiro era simplesmente muito caro se comparado com armas comuns. Devido a estas razões, do ponto de vista de um guerreiro comum, os cavaleiros poderiam ser poderosos, mas era uma profissão que queimava muito dinheiro. Se alguém não fosse um aristocrata ou uma pessoa rica, então não havia como se tornar um cavaleiro. Além disso, devido ao fato de que os cavaleiros eram tão ricos, muitos deles teriam um ajudante de cavaleiro. O ajudante de cavaleiro costumava cuidar do dia a dia do cavaleiro, como cuidar de suas montarias. Quando o cavaleiro entra em batalha, eles ficariam do lado do cavaleiro. A força de batalha de um cavaleiro era, sem dúvida, formidável. Sua força estava diretamente relacionada às suas montarias. Se a montaria fosse formidável, então, o cavaleiro seria formidável. Naturalmente, se eles quisessem uma montaria formidável, então, eles precisavam gastar uma quantia considerável de dinheiro. Esses cavaleiros radiantes tinham montarias uniformes. Cada um deles tinha uma besta mágica de nível 5, um unicórnio. Os unicórnios eram as bestas mágicas de nível 5 do elemento luz e havia rumores de que a besta santa do nível 9 da raça élfica tinha uma relação de sangue com os unicórnios. Eles tinham uma força de batalha muito alta e podiam carregar vários pesos. Estas eram boas montarias. Os cavaleiros da Igreja Radiante usavam principalmente esse tipo de unicórnio como montaria. Isso não era apenas por causa de sua força de batalha, mas também porque parecia muito forte. Ao lutar contra 100 guerreiros comuns, um esquadrão de cavaleiros de 18 membros seria mais do que uma combinação para eles. A força de um único cavaleiro montado poderia facilmente rasgar a formação de um guerreiro com facilidade. Depois de alguns ataques, eles poderiam facilmente matar aqueles 100 guerreiros. Infelizmente, desta vez os cavaleiros não estavam enfrentando guerreiros comuns, mas mortos-vivos tão fortes quanto um guerreiro do 7º nível. A carga do cavaleiro não correu bem e eles não tinham um método para derrubar esses mortos-vivos. Esta era realmente uma questão muito rara para eles. Lidar com mortos-vivos comuns era um problema muito simples para esses cavaleiros radiantes, já que suas armas eram todas abençoadas com a magia do elemento luz. Enquanto encontrassem mortos-vivos, eles poderiam infligir grandes danos a eles. O problema era que esses mortos-vivos não eram normais. Esses mortos-vivos não tinham medo da magia do elemento luz. Maru ficou olhando enquanto observava a situação. O que ele viu hoje foi o que ele tinha visto no passado, uma batalha entre cavaleiros radiantes e mortos-vivos. Porém, hoje, a batalha foi além de sua cognição. Os mortos-vivos e os cavaleiros radiantes resistiram um ao outro e não caíam ao vento. Isso, em sua opinião, era uma cena fantástica. Os mortos-vivos cercados por esses mercenários bloquearam seus ataques continuamente. Zhao Ai apenas ficou lá sentado como um dos antigos deuses. Era como se ele realmente estivesse assistindo a uma peça, em vez de uma batalha ao vivo. Maru não sabia o que Zhao Ai estava pensando. Ele suspeitava que Zhao Ai não fosse apenas um louco. Um louco não seria capaz de fazer uma coisa dessas. Maru não sabia se era certo ou errado convidar um super louco para a Aliança dos Magos Negros. Neste momento, Laura olhou para as pessoas do lado de fora e disse a Zhao Ai: "Irmão Ai, não arraste isso por muito tempo. Vai ser ruim se você fizer isso e tiver que fazer uma confissão ao Grão-Duque." Zhao Ai assentiu e acenou com a mão. De repente, muitas bestas mágicas mortas-vivas apareceram de dentro da Mansão da Fé. A característica desses mortos-vivos era que eles eram todos muito grandes. Cada morto-vivo tinha pelo menos de 2 a 3 metros de altura. Alguns tinham até de 5 a 6 metros de altura. Além disso, seus corpos esqueléticos eram de cor verde escura e tinham espinhos salientes em seus ossos. Eles não pareciam com algo que alguém deveria mexer. Quando esses mortos-vivos apareceram, os espinhos afiados em seus corpos voaram ferozmente como uma flecha brutal sendo disparada. Eles voaram diretamente nos mercenários e derrubaram muitos deles. Depois que os espinhos voaram, as bestas mágicas rapidamente invadiram. No entanto, Maru observou que por trás desses mercenários estavam muitos mortos-vivos. Aqueles mortos-vivos eram como a morte, pois usavam principalmente táticas de assassinatos.
Eles estavam silenciosamente se livrando dos mercenários na parte de trás. Muitos dos mercenários agora não tinham ninguém nas costas e foram facilmente mortos. Este desastre veio rápido demais. Os mercenários não tiveram tempo suficiente para reagir antes de serem mortos. Aqueles que ainda não foram mortos, estavam agora presos em um círculo de mortos-vivos e não foram capazes de escapar. Para lidar com esses mercenários, apenas alguns mortos-vivos foram usados. A maioria dos mortos-vivos estavam cercando os cavaleiros radiantes e os bispos vestidos de branco. Maru não sabia o que dizer. Ele nunca teria esperado que Zhao Ai tivesse tantos mortos-vivos. Além disso, a força de batalha desses mortos-vivos era muito alta. Desta vez, a Igreja Radiante iria tomar uma perda. Aqueles 5 bispos vestidos de branco também perceberam que as coisas não pareciam boas. Eles não esperavam que Zhao Ai tivesse uma força tão inesperada. Lentamente, eles começaram a ficar desesperados. Eles sabiam que hoje, eles tinham que fazer tudo o que podiam para sobreviver e lutaram desesperadamente. Zhao Ai se levantou neste momento e observou os 5 bispos vestidos de branco. Ele sabia que esses eram os líderes. Outros podiam correr, mas esses 5 não podiam. Ele secretamente deu uma ordem a cair. Enquanto os bispos vestidos de branco fizessem qualquer movimento, ela se moveria imediatamente contra eles. A razão pela qual Zhao Ai ordenou que Kairi se preparasse era por causa da calma de um dos bispos. Quando ele soltou as bestas mágicas mortas-vivas mais cedo, as cores faciais de 4 bispos vestidos de branco mudaram. Todos, exceto um. Este era o único bispo sobre o qual Zhao Ai estava falando, esse único bispo que ele achava que estava muito calmo e que poderia estar planejando alguma coisa. Este bispo estava muito calmo e sua calma não parecia ser devido à sua força. O poder deste bispo era mediano quando comparado com os outros 4. Entretanto, ele estava extremamente calmo, como se não tivesse medo algum. Essa pessoa deve estar escondendo algo em suas mãos. Esse tipo de pessoa com fundo profundo certamente deve ter uma última carta na manga. Além disso, ninguém sabia qual carta ele tinha. Sendo assim, Zhao Ai prestou uma atenção especial nele. Foi por isso que ele ordenou a Kair que lidasse com ele. Laura e os outros observaram a mesma cena. Eles olharam para os bispos vestidos de branco e sabiam que eles não podiam fugir. Maru não sabia, mas o resto entendia que eles tinham 2 especialistas do 9º nível ao seu lado. A qualquer momento, os especialistas do 9º nível seguiriam o comando e se livrariam de seus oponentes. Mesmo que a parte adversária tivesse uma ferramenta mágica antiga, como um pergaminho de teletransporte não direcional, eles ainda não seriam capazes de escapar. A batalha estava cheia de chances. Enquanto estivesse pronto, todos os acidentes poderiam ser inevitavelmente evitados. Zhao Ai, desta vez, estava pronto. Ele estava esperando todos os seus inimigos chegarem. Se os inimigos não vierem, então não haveria problemas. Se eles vierem, então eles não seriam capazes de escapar. Os mercenários caíram um após o outro, e o campo de batalha não deu mais suspense. Tanto a Igreja Radiante quanto os planos de Boric foram completamente derrotados. Neste momento, 3 sombras apareceram da carruagem dos bispos vestidos de branco. 3 bispos vestidos de branco não foram capazes de reagir antes que 3 espadas perfurantes reivindicarem suas vidas. Embora os bispos vestidos de branco usassem um escudo protetor do elemento luz, eles não foram capazes de bloquear o ataque daquelas espadas perfurantes. Assim sendo, os 3 bispos vestidos de branco morreram em um piscar de olhos. Neste momento, Zhao Ai ainda estava prestando atenção ao bispo calmo e viu que sua expressão facial finalmente mudou quando ele rangeu os dentes. Ele olhou maliciosamente para Zhao Ai enquanto estendia a mão em seu peito. Justo quando ele estava prestes a tocá-lo, as videiras irromperam do chão e golpearam em direção ao peito dos 2 bispos vestidos de branco restantes. Quando as videiras chegaram, um flash de luz branca apareceu e tentou bloquear as videiras, mas falhou. O bispo vestido de branco foi morto em cena, com os olhos cheios de descrença quando ele morreu. Viver em Outro Mundo capítulo 225. Maru viu tudo e até mesmo os 18 cavaleiros radiantes ficaram estupefatos. Independentemente do que aconteceu, eles não foram capazes de acreditar que 5 bispos vestidos de branco pudessem morrer tão inesperadamente. Isso era especialmente verdade para aquele bispo vestido de branco que tentou pegar algo em seu peito.
Aquele bispo vestido de branco tinha um antecedente profundo e mesmo que os cavaleiros radiantes não soubessem o que ele estava tirando, eles sabiam que o bispo vestido de branco tinha algo em sua posse, um anel de proteção. Um anel de proteção era um item mágico comum no continente. Esse tipo de item mágico estava imbuído de matrizes mágicas que haviam sido fundadas nos círculos de pesquisa. Depois de um longo período de pesquisa, eles conseguiram selar a magia de proteção em um anel, que foi de onde veio seu nome. Anéis de proteção foram divididos em vários níveis. Anéis de proteção de baixo nível eram descartáveis, itens de uso único. Os materiais utilizados para tal item não eram especiais e eram materiais comuns como madeira ou pedra com proteção de baixo nível selada dentro. Estes eram relativamente baratos e comuns. Porém, anéis de proteção de alto nível eram feitos de ligas metálicas que poderiam selar a magia de proteção de alto nível. Eles também poderiam ser repetidamente usados e eram considerados como um item mágico mais precioso. O pai desse bispo vestido de branco era um arcebispo vestido de vermelho e era um especialista do 8º nível. Para garantir a segurança de seu filho, ele havia dado àquele bispo vestido de branco um anel de proteção de alto nível. Esse anel poderia bloquear até mesmo um ataque de um especialista do 8º nível sem quebrar. Este lamentável anel, no entanto, não conseguiu bloquear o ataque de Cair. A força de Cair era maior do que a de um 9º nível, e seu ataque tinha a mesma força de um 9º nível regular. Por causa disso, o bispo vestido de branco não teria sido capaz de bloquear seu ataque. Aqueles 18 cavaleiros radiantes estavam cientes de sua identidade. A razão pela qual esse bispo vestido de branco foi com eles era para obter algum mérito. Ninguém teria pensado que ele morreria em vez disso. Sua morte realmente não foi importante, mas isso significava que os cavaleiros não poderiam mais viver. Eles sabiam que o pai daquele bispo vestido de branco não os deixaria livre. Os olhos dos cavaleiros radiantes imediatamente ficaram vermelhos. Eles sabiam que não importava o que acontecesse hoje, eles irão morrer. Se eles morrerem em batalha, seus familiares não seriam afetados. Entretanto, se eles voltassem vivos, seus familiares receberiam má sorte. Esses cavaleiros radiantes foram treinados pela Igreja Radiante. A Igreja selecionou crianças talentosas e as treinou desde a infância. Assim sendo, a sua lealdade para com a Igreja Radiante não teve nenhum problema. Além disso, seus antecedentes detalhados foram arquivados pela Igreja Radiante. Era por eles serem leais, absolutamente não traindo a Igreja, que estavam cientes sobre seus assuntos internos. Eles sabiam que a Igreja Radiante não era tão brilhante assim quanto parece ser e, na verdade, estava manchada por dentro, mas eles não conseguiam trair a Igreja Radiante. Pode-se dizer que essas pessoas vestindo roupas de cavaleiros já estavam mortas. Os 18 cavaleiros radiantes fizeram seu movimento quase ao mesmo tempo. Eles descartaram seus escudos torres simultaneamente e perfuraram suas lanças de cavaleiro no chão. Então eles tiraram suas espadas pesadas de sua sela e a balançaram em suas mãos esquerdas. Zaoi ficou surpreso por um momento. Ele não entendeu o que eles estavam tentando fazer até que Gren disse em voz alta: "Jovem mestre, nós devemos matá-los. Eles desejam usar a oferenda sacrificial." A oferenda sacrificial era uma habilidade única usada pelos cavaleiros. Esta habilidade significava que eles pretendiam ir para o tudo ou nada, já que eles sacrificariam sua carne e sangue e dedicariam ao seu Deus dos cavaleiros. Ao fazer isso, eles ganhariam uma força maior do que a que tinham atualmente. No entanto, esta habilidade, uma vez usada, reivindicaria a vida de um cavaleiro, se sacrificando para obter um grande poder. A duração desta habilidade era de apenas 1 hora. Depois dessa hora, o cavaleiro morreria. Então o uso da oferenda sacrificial era semelhante ao suicídio. Uma vez que um cavaleiro usasse a oferenda sacrificial, eles geralmente obteriam um aumento na força em 2 níveis. Em outras palavras, uma vez que estes cavaleiros radiantes usassem oferenda sacrificial, eles seriam capazes de alcançar o 8º nível. No continente, um cavaleiro do 8º nível era um mestre, uma existência quase invencível, apenas abaixo das deidades do 9º nível. Zaoi sorriu friamente e acenou com a mão. Várias videiras saíram do chão e se esticaram, enfiando na cabeça dos cavaleiros. Os 18 cavaleiros radiantes nem sequer tiveram a chance de gemer antes de morrerem.
Embora a oferenda sacrificial fosse muito poderosa, ainda precisava de tempo para ser preparada. Os 18 cavaleiros radiantes não puderam completar seus preparativos a tempo antes de serem mortos por Caer. Zhao Ai não queria esperar, então ele mandou Caer atacar 2 vezes. Ele não se importava se eles morressem várias vezes. Num instante, Caer matou os mercenários restantes e terminou a batalha. Não se pode dizer que a força dos oponentes fosse fraca, apenas que Caer era ridiculamente forte. Mesmo se aqueles cavaleiros radiantes completassem sua oferenda sacrificial, no máximo, eles iriam corresponder à força de um cavaleiro do 8º nível. Em comparação com um especialista do 9º nível, esses 8º nível eram muito fracos. Foi exatamente como quando Green, um especialista do 8º nível, enfrentou Buffy o Santo do Vento, um especialista do 9º nível, e não teve chance de revidar. Nem mencione Buffy. Caer não teve problemas com esses mercenários que eram mais fracos que o 8º nível. Quase instantaneamente, a Mansão da Fé ficou quieta. Zhao Ai acenou e cada morto-vivo pegou um cadáver. Ele então os levou de volta para o espaço. Os unicórnios e os leões ainda não haviam sido recebidos por Zhao Ai. Ele teve que esperar até que Maru partisse antes que ele pudesse fazê-lo. Depois que os cadáveres foram levados, Zhao Ai se virou para Maru e disse: Senhor Maru, vamos deixar este lugar imediatamente. Você também deve sair. Você deve deixar a cidade casa o mais rápido possível, enquanto ainda é noite. A Igreja Radiante sofreu uma perda tão grande e certamente não desistirá. No futuro não entrarei em contato com você. Se houver alguma questão, então venha para a Montanha de Pedra e bata no chão 3 vezes. Escreva um assunto em um papel e coloque-o em uma sala. Eu entrarei em contato com você no horário marcado. Maru olhou para Zhao Ai profundamente e descobriu que ele tinha muitos segredos e uma força além de sua imaginação. No entanto, ele não estava pronto para investigar. De qualquer forma, Zhao Ai já havia se juntado à Aliança dos Magos Negros e ele, tendo essa força, seria benéfico para a Aliança. Porque ele perguntaria sobre seus segredos quando isso poderia acabar ofendendo Zhao Ai. Maru inspirou profundamente, então assentiu e disse: Tudo bem, então manteremos contato no futuro. Se o Sr. Zhao Ai precisar da ajuda da Aliança, não hesite em nos contatar. Temos membros da Aliança dos Magos Negros aqui na cidade casa. Se houver algum problema, você pode procurar por eles. Depois que ele disse isso, ele entregou um pequeno livro para Zhao Ai. Esse pequeno livro obviamente já havia sido preparado para ser entregue antes, mas ele o deu agora. Zhao Ai não foi educado e recebeu o pequeno livro. Ele acenou com a cabeça e disse: Tudo bem, se eu tiver algum assunto, entrarei em contato com você imediatamente. Não vou mandá-lo embora. Maru sentiu com a cabeça e se despediu de Zhao Ai. Depois sua estatura brilhou e ele desapareceu do local. Zhao Ai pediu para Cair vigiar Maru até ele sair. Ele então recebeu a carruagem de madeira sacra brilhante junto com os unicórnios e leões do brilho lunar. Ele então se virou para Laura e ela também se virou para Zhao Ai. Respirando fundo, Laura olhou cuidadosamente para a Mansão da Fé. Depois se virou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, vamos começar. Zhao Ai assentiu com a cabeça e apontou seu cajado fantasma no chão. Então pegou Laura e os outros e desapareceu do pátio. Enquanto eles desapareciam, o chão sob a Mansão da Fé começou a tremer fortemente. A área afetada por este terremoto era pequena e não incomodava os vizinhos do lado da mansão. Não muito tempo depois, exceto pelas paredes da Mansão da Fé, não havia um único edifício dentro da área. Todas as casas foram derrubadas. Laura realmente tinha uma passagem secreta, mas ela desapareceu sem deixar vestígios devido a este violento terremoto. Este foi um feitiço mágico que Zhao Ai e os outros concordaram em usar para eliminar seus rastros. Apesar de não enfrentarem problemas quando se moveram para o espaço, eles tiveram que destruir a Mansão da Fé para diminuir a suspeita. Esta foi a razão pela qual Zhao Ai sentiu pena de Laura. Ao entrar no espaço, Zhao Ai primeiro moveu os unicórnios e os leões do brilho lunar para o rancho espacial. Zhao Ai tinha acabado de entrar no rancho com as 2 bestas mágicas quando o espaço de repente alertou: descoberto animais em forma de unicórnio. Nível de avaliação: animal de nível 25. Este animal agora pode ser criado dentro do espaço. Tempo de maturidade de 36 horas e pode dar à luz um potro a cada 12 horas.
Um total de 8 potros pode nascer do mesmo unicórnio. Digitalizando animal. Animal agora pode ser comprado na loja espacial. Descoberto animal em forma de leão. Nova forma variada. Nível de avaliação. Animal de nível 30. Este animal agora pode ser criado dentro do espaço. Tempo de maturidade de 40 horas e pode dar à luz um filhote a cada 12 horas. Um total de 8 filhotes pode nascer do mesmo leão. Digitalizando animal. Animal agora pode ser comprado na loja espacial. Com a descoberta de novos animais, o rancho espacial atingiu os requisitos de aumento de nível. Rancho espacial atualizado para o nível 6. Com toda a honestidade, Zhao Ai não ficou surpreso com o aumento de nível do rancho espacial. O que ele não esperava era que o leão do brilho lunar e o unicórnio recebessem uma classificação tão baixa pelo espaço. Sim. Na visão de Zhao Ai, a avaliação do unicórnio e do leão do brilho lunar eram baixos. É preciso entender que esses dois eram bestas mágicas que, no continente Ark, foram bestas mágicas do nível 5 e nível 6. Eles seriam considerados o mesmo que jovens mestres. No entanto, o rancho espacial os avaliaram como sendo do nível 25 e nível 30, respectivamente, o que não era alto. Na lista original de animais na loja espacial, um animal de nível 25 era uma garça, e um animal de nível 30 era um hipopótamo. Embora uma garça pudesse voar e a eficiência de batalha de um hipopótamo não fosse baixa, eles eram bastante carentes quando comparados com as bestas mágicas. Como é que o espaço avaliou tão baixo essas duas bestas mágicas? Contudo, enquanto esse pensamento passou pela cabeça de Zhao Ai uma vez, ele não pensou muito nisso. De qualquer forma, havia mais bestas mágicas no continente Ark. Quando chegasse a hora de aumentar seu nível, ele seria capaz de comprar animais da loja espacial e ele poderia compará-los e conhecê-los. Agora, Zhao Ai precisava lidar com os cadáveres dos 5 bispos vestidos de branco. Esses bispos vestidos de branco eram membros centrais da Igreja Radiante. Eles certamente conheciam mais assuntos sobre a igreja. Para Zhao Ai, essa informação era de grande utilidade para ele. De qualquer forma, ambas as suas identidades eram agora consideradas inimigas da Igreja Radiante. Assim sendo, ele precisava entender mais sobre eles. Conhecê-los tão intimamente quanto ele conhece a si mesmo. Viver em outro mundo. Capítulo 226. Zhao Ai retornou para a casa espacial. Laura ficou para trás e estava sentada na sala de estar. Seu humor obviamente estava muito baixo. Zhao Ai não falou e apenas se moveu para o lado de Laura em silêncio. Ele colocou a mão no ombro dela e se sentou para acompanhá-la. Zhao Ai sabia que Laura estava atualmente triste. Ver a casa que eles construíram com as próprias mãos ser destruída lhe deu uma sensação estranha. Dizer qualquer coisa para consolá-la nesse momento era desnecessário. Enquanto ele permanecesse com ela em silêncio e lhe desse um ombro para se apoiar, seria o suficiente. Laura se inclinou suavemente contra o ombro de Zhao Ai e suas lágrimas fluíram livremente. A mansão da fé não era apenas um simples lar, mas uma empresa. Ela tinha seu suor e lágrimas, e também era a casa de seu coração. Segurando as mãos de Laura com força, Zhao Ai disse com uma voz baixa: Laura, tenho certeza de que voltaremos mais cedo ou mais tarde. Quando chegar a hora, vamos construir algo maior e mais atraente do que a mansão da fé. As lágrimas de Laura não pararam. Então Zhao Ai sussurrou: está tudo bem, não chore. Chorar não é lindo. Embora você tenha perdido a mansão da fé, você ganhou o espaço e a fortaleza da montanha de ferro, e também a mim. O que? Você não está satisfeita? Quando ela ouviu o que Zhao Ai disse, Laura sorriu através de suas lágrimas caindo. Zhao Ai olhou para Laura e disse: não chore. Se o vovô Kun e os outros virem isso, eles podem pensar que eu estou intimidando você. Se seu pai ver isso, então será muito mais sério e ele pode explodir minha casa. Quando ela ouviu as palavras dele, Laura não se assustou, mas começou a sorrir mais do que chorar. Suas lágrimas caíram ainda mais, mas, desta vez foram lágrimas de alegria. Zhao Ai não pôde deixar de acariciar sua cabeça enquanto ele murmurava: mais uma vez, Laura, você não quer descer e dar uma olhada no tio? Desta vez, a explosão não seria pequena. Laura sacudiu a cabeça e sorriu. Ela riu tanto que não pôde responder às palavras de Zhao Ai, e Zhao Ai também não pôde deixar de participar. Como Karen havia assumido o porão da casa espacial e o tornou em seu quarto de experimentos, uma explosão poderia ser ouvida a cada 2 dias. Às vezes,
Eles podiam ouvir várias vezes seguidas. Zhao Ai e os outros já se acostumaram com essas explosões. Zhao Ai sentia um pouco de receio por causa disso. Karen realizou seus experimentos em horários aleatórios e, às vezes, aconteceu enquanto Zhao Ai estava dormindo. Quando a explosão ocorreu, ele acordou e tomou um copo de leite. O Zhao Ai da Terra era um escritor otaku. Devido a ele ficar acordado até tarde da noite, ele teve um leve colapso nervoso. Ele adormecia e depois acordava no meio da noite, sendo difícil para ele voltar a dormir novamente. Portanto, quando Karen fazia essas explosões, Zhao Ai tomava um copo de leite. Ele agora achava que não conseguiria dormir essa noite também. No entanto, ele não podia dizer nada para Karen e continuou a suportar isso. No momento, foi bom. Mesmo que houvesse uma explosão à noite, ele simplesmente viraria e dormiria. Era preciso admitir que a capacidade de um humano para se adaptar às mudanças era realmente incrível. Depois de algum tempo, Laura parou de rir. Ela se virou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, você ainda não lidou com os cadáveres dos bispos vestidos de branco. Por que você não lida com eles agora? Zhao Ai assentiu. O processamento deles foi um pouco longo. Vamos ver e você pode perguntar qualquer coisa. Além disso, os corpos daqueles bispos vestidos de branco devem ter muitas coisas boas neles. Eu por acaso os trouxe para você. Laura sorriu e disse: se tiver algum bom item mágico, então podemos dar ao pai e fazê-lo estudar. Talvez possamos obter algo de bom com a pesquisa dele. Zhao Ai sorriu impotente. Ele seguiu Laura para fora da casa espacial e tirou os cadáveres. Ele primeiro transformou esses mercenários comuns em mortos-vivos. Ele só deixou 2 cadáveres de sobra e os transformou em mortos-vivos de alto nível. Então ele fez as suas perguntas a esses 2 líderes. Esses soldados mercenários realmente foram enviados por Boriken? Eles eram de um grupo mercenário regular e eram homens de Boriken, um grupo mercenário sob o controle de Boriken. Além disso, eles não obtiveram qualquer informação melhor. Eles eram, afinal de contas, apenas um grupo mercenário e só podiam ser considerados como uma das forças externas de Boriken que não teriam qualquer contato com sua força central. Como ele não obteve nenhum item útil desses mercenários, Zhao Ai desistiu deles. Ele então transformou os 18 cavaleiros radiantes em mortos-vivos de alto nível. Esses cavaleiros sabiam mais do que os mercenários, mas o que eles sabiam consistia principalmente em conhecimentos sobre os ensinamentos da Igreja Radiante para seus cavaleiros protetores. Eles faziam parte dos grupos de cavaleiros protetores mais usados. A totalidade do grupo de cavaleiros protetores era, na superfície, bastante pequena. Diziam que eles tinham apenas 500 indivíduos, e a maior parte desse grupo não tinha unicórnios como montaria. Afinal de contas, um unicórnio era uma besta mágica de nível 5 que não era fácil de ser obtida. Entretanto, seus números reais somavam mais de 1000 cavaleiros radiantes. Entre estes 1000, uns 200 eram cavaleiros montados em unicórnios que eram considerados as elites. Desta vez, eles haviam enviado 18 deles para lidar com Zhao Ai. Era óbvio que a Igreja Radiante atribuía grande importância a esse mago negro. Porém, esses cavaleiros radiantes não sabiam muito. Eles não eram administradores da igreja, então eles só conheciam um pouco dos segredos da igreja. Embora Zhao Ai estivesse um pouco desapontado, ele não podia dizer nada sobre isso. Esses cavaleiros radiantes agora haviam sido transformados em mortos-vivos. Sua aparência não mudou muito de quando eles estavam vivos. Mesmo se tivessem cortado suas mãos esquerdas, sua força ainda era comparável a quando eles estavam vivos. Depois que Zhao Ai afastou os cavaleiros radiantes, ele começou a transformar os bispos vestidos de branco em mortos-vivos. O bispo que queria tirar algo do peito se chamava Lindsay Becker. Seu pai era chamado Rony Becker, um arcebispo vestido de vermelho. Este Lindsay Becker tinha um item realmente bom em sua posse. Não havia apenas um anel da proteção de alto nível, mas também um pergaminho mágico antigo, um pergaminho de teletransporte não direcional. Este pergaminho não era algo que Rony Becker tinha dado para Lindsay, mas era algo que Lindsay conseguiu por conta própria. Ele era inerentemente egoísta. Embora seu pai fosse bom para ele, ele nem sequer contou ao seu pai sobre o pergaminho e secretamente o escondeu. Ele colocou em seu corpo, já que ele estava com medo de perdê-lo. Ele também matou todas as pessoas que sabiam sobre o pergaminho,
Então ninguém mais sabia que ele tinha um pergaminho mágico antigo em suas mãos. Zhao Ai segurou o pergaminho mágico antigo e olhou para ele como um idiota. Itens antigos foram feitos há muito tempo, que se referiam a algo que se tornou incrivelmente velho, mas essa coisa não parecia tão antiga assim para ele. Ela brilhava como se fosse feita de ouro, mas Zhao Ai tinha certeza que o material não era metálico. Neste momento, o espaço de repente o avisou com uma notificação: item mágico desconhecido. Analisando a função do item. Este item é um item mágico de sistema espacial simples. Este item pode produzir um canal espacial de distância indeterminada e não direcional. Extraindo funções. Incorporando as funções no cajado fantasma. Usar o cajado fantasma permitirá a criação de um canal espacial de distância indeterminada e não direcional. Item mágico desconhecido. Analisando a função do item. Este item é um item mágico de proteção do tipo de estimulação autônomo. Quando o anfitrião for subitamente atacado, o item produzirá um escudo protetor para proteger o anfitrião. Extraindo funções. Melhorando funções. Incorporando funções no cajado fantasma. O cajado fantasma agora poderá proteger o anfitrião automaticamente se for atacado. Múltiplas matrizes mágicas. Extraindo matrizes mágicas. Armazenando nos arquivos do espaço. Facilitando opções para que o anfitrião possa visualizá-las a qualquer momento. Aparência de matrizes mágicas em forma de benção. Incorporando matrizes mágicas no espaço. Incorporando matrizes mágicas em objetos humanoides tipo máquina no espaço. Objetos humanoides tipo máquina reforçados. Melhorando a magia. Combinando matrizes mágicas com corpo biológico tipo fada. Corpo biológico tipo fada reforçado. Zhao Ai e Laura ouviram os avisos. Desta vez, os avisos não foram curtos, mas os dois realmente entenderam o que ouviram. Para simplificar, o espaço extraiu as habilidades do pergaminho mágico antigo e o incorporou no cajado fantasma. A função de proteção do Anel da Proteção também havia sido extraída, fortalecida e incorporada no cajado fantasma. O espaço também extraiu várias matrizes mágicas e os colocou em um arquivo do espaço. Depois extraiu a matriz mágica do tipo benção da armadura dos Cavaleiros Radiantes. Essa matriz foi colocada nos mortos-vivos, bem como em outras criaturas, como os gigantes de pedra, o que resultou em um aumento de força. Zhao Ai não pensou que o espaço teria habilidades tão poderosas. Ele podia considerar o cajado fantasma como um anel da proteção e um pergaminho de teletransporte não direcional. Essas duas funções seriam muito úteis para salvar sua vida. Além disso, essas matrizes mágicas fortaleceram os mortos-vivos dentro do espaço. Sua força de batalha naturalmente recebeu um impulso. Embora ele não soubesse em que medida sua força havia crescido, deveria ser muito maior. Isso fez Zhao Ai feliz. Zhao Ai respirou de leve para acalmar suas emoções. Ele passou o anel da proteção e o pergaminho mágico antigo para Laura e disse: este anel da proteção ainda pode ser usado, então, por favor, leve-o. Com relação a esse pergaminho mágico, ele não será tão útil. Melhor dá-lo ao tio para que ele possa estudá-lo. Laura não disse nada e apenas assentiu enquanto recebia os itens. Ela não seria educada com Zhao Ai. Em todo caso, as funções desses dois itens já haviam sido extraídas pelo espaço e incorporadas ao cajado fantasma. Zhao Ai já podia usar essas funções, então ser educado seria inútil. Zhao Ai olhou para os outros bispos vestidos de branco. Embora possuíssem alguns itens, não eram tão bons quanto os que Lindsay Becker. Zhao Ai apenas olhou para eles antes de jogar os itens no armazém sem administrá-los. Depois de lidar com essas coisas, Zhao Ai voltou seus olhos para os próprios bispos vestidos de branco. Comparado com os itens que ele obteve, ele estava mais interessado em saber que informações eles poderiam lhe dar. Para ele, inteligência era algo mais valioso que itens. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.